TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, Justiça autoriza aumento no preço da passagem da Turbo Transporte em Petrópolis. Operação Vape apreende 69 cigarros eletrônicos e diversos acessórios em Petrópolis. Coletivo Mulheres oferece manhã de autocuidado em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar um encontro e um evento na UCP. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 5 de novembro. E olha só, gente, já vou começar com um convite para vocês para seguirem aqui as redes sociais da TV Correio da Manhã. Também a gente tem o Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã, onde você acompanha muita informação, você acompanha muitas notícias e muitas das vezes coisas em primeira mão. Inclusive, a principal matéria que nós vamos ter no jornal de hoje, ela já tinha saído um adiantamento dela, é claro, não tão completo quanto o material aqui para a TV, mas já tinha saído ontem aqui nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Então, já fica esse convite aqui para todos que quiserem acompanhar, @TV Correio da Manhã e @TV e @Correio Petropolitano, gente. Só seguir lá no Instagram, muito fácil de nos encontrar e chega tudo em primeira mão para vocês. Mas agora, de fato, começando a nossa edição de hoje, nesta terça-feira foi realizada a Operação Vape aqui em Petrópolis e durante essa ação, 69 cigarros eletrônicos e diversos acessórios foram apreendidos em estabelecimentos comerciais da cidade. A força-tarefa que realizou a ação contou com a participação de órgãos municipais e estaduais, com apoio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e também do PROCON. A Operação Vape foi realizada na terça-feira em Petrópolis, mobilizando uma força-tarefa integrada entre o PROCON Municipal, a Vigilância Sanitária, Guarda Civil, a 105ª Delegacia de Polícia, o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica, além do apoio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON estadual. A ação conjunta desses órgãos passou por 7 estabelecimentos, entre tabacarias, bares e lojas de outros ramos, no centro, no Retiro e no Alto da Serra. O trabalho terminou com a apreensão de 69 dispositivos de fumar, 35 frascos de essência, usados nos cigarros eletrônicos e outros 14 acessórios, como carregadores, baterias. O material é avaliado em cerca de R$12 mil. 4 pessoas foram encaminhadas para a delegacia para prestar depoimento. Nesta terça-feira foi realizada a Operação Vape na cidade de Petrópolis, com o intuito de coibir o comércio ilegal de cigarro eletrônico. Participaram dessa operação a Vigilância Sanitária, o PROCON Municipal, o PROCON Estadual, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. O comércio de cigarros eletrônicos é proibido em todo o país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na rua Nelson de Saerpe, uma tabacaria foi vistoriada e foram encontrados 35 dispositivos de fumar, 28 frascos de essência e 14 acessórios escondidos no estoque. O dono do estabelecimento alegou que o material era de consumo dele e de funcionários e que não estava comercializando. As equipes também vistoriaram estabelecimentos na rua 7 de Abril, onde foram encontrados 8 dispositivos em uma tabacaria e 7 frascos de essência em um bar. Na rua Alencar Lima, uma loja de artigos de costura foi flagrada com cigarros eletrônicos na vitrine. No local, foram apreendidos 26 dispositivos. Também houve fiscalização em uma tabacaria no Alto da Serra, em um bar na rua Santos Dumont e uma loja no Retiro, mas nenhuma irregularidade foi constatada nos 3 locais. Foram fiscalizados 7 estabelecimentos, dos quais 4 possuíam equipamentos e produtos irregulares, os quais foram conduzidos para a delegacia para apreciação da autoridade policial e as medidas de praxe. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no país desde 2009 por determinação da Anvisa. Mesmo assim,
os dispositivos continuam sendo comercializados em lojas físicas e plataformas virtuais, muitas vezes com embalagens coloridas e sabores variados, o que aumenta a atratividade entre os jovens. Os responsáveis pelos estabelecimentos flagrados com os produtos ilegais foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia. Eles podem responder por crimes contra a saúde pública, a economia popular e por contrabando, com penas somadas que vão de 3 anos e meio a 10 anos de prisão. Os cigarros eletrônicos podem causar dependência de nicotina, contribuindo para que o usuário se torne fumante de cigarros convencionais, e também provocar lesões pulmonares, doenças cardiovasculares, inflamações, além do risco associado às baterias, que podem explodir durante o uso em razão da temperatura elevada. Denúncias sobre a comercialização irregular de vapes podem ser feitas pelo canal Fala Consumidor da SEDCOM por meio do WhatsApp DDD 21 993 36 4848, pelo telefone 151 do Procon RJ ou pelo e-mail atendimento@sedcom.rj.gov.br. E agora, trocando de assunto, o coletivo Mulheres em Foco vai promover nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, uma manhã especial de autocuidado, acolhimento e informação em comemoração ao encerramento do Outubro Rosa. O evento promete reunir dezenas de mulheres no polo comercial do Bingen. A programação começa com um café da manhã colaborativo, seguido de uma roda de conversa sobre câncer de mama e ginecológico, com a médica Marilda Plácido. Logo depois, a terapeuta Cristina Carlos apresenta a palestra O Poder do Shiatsu e da Acupuntura para uma vida mais saudável, destacando os benefícios das terapias orientais para o corpo e a mente. Esse é um evento que vai além da conscientização sobre o câncer de mama, pois o foco é o bem-estar e o fortalecimento feminino, com música, partilha e momentos de escuta entre mulheres. A programação conta ainda com música ao vivo do pianista Paulo Gentzel, exposição de bolsas artesanais e demonstrações de óleos essenciais, criando um ambiente de integração e empatia. Você é forte e aí você pode lutar por você mesmo. Para você cuidar dos outros, cuidar da sua carreira, cuidar da sua família, você precisa estar bem consigo mesmo. O coletivo Mulheres em Foco surgiu como uma rede de apoio e empoderamento, promovendo encontros com profissionais de diversas áreas. Esse coletivo ele é composto por mulheres de vários setores, mas as organizadoras são advogadas. Somos 5 advogadas que resolvemos criar esse coletivo com o intuito de promover palestras, eventos. O evento gratuito é aberto ao público, reforçando a importância do diálogo, da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. E o evento é na sexta-feira, começa às 9 horas da manhã. É na rua Paulo Hervé, 1406. Então é só chegar, aí se puder levar alguma coisa para compartilhar no nosso café da manhã e aproveitar aí dessa manhã, vai ser uma manhã inteira, intensa de atividades relaxantes, tranquilas, muita diversão. Muito E vai ser ótimo, muito conhecimento, vai ser ótimo. E agora sim, gente, como eu havia falado no story, né, que vai para o nosso Instagram também, do @TV Correio da Manhã, um ônibus da empresa Turp Transportes, que fazia a linha 700, quebrou nesta terça-feira e derramou óleo na pista. Isso tudo no mesmo dia em que ocorreu a audiência que discutiu o reajuste da passagem na empresa. Na ocasião, o juiz Jorge Luiz Martins adiantou que a empresa poderá cobrar R$ 5,90 a partir do dia 11 de novembro. Vamos acompanhar agora a matéria do Jonathan Joras. O ônibus quebrou na altura da Ponte de Correias na manhã de terça-feira, enquanto a audiência estava marcada para começar por volta de 1h da tarde. Na sessão, realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o juiz Jorge Luiz Martins autorizou que a Turp Transportes poderá cobrar o valor de R$ 5,90 a partir do dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro de 2025, a Turp deverá iniciar a cobrança da tarifa no valor de R$ 5,90.
O magistrado ressaltou que a decisão ainda não foi publicada, mas que está declarada a autorização para o aumento da tarifa. No entanto, ficou determinado também que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, apresente relatórios quinzenalmente durante o período de 90 dias sobre o funcionamento do sistema, sob pena de sanções, caso haja falhas no cumprimento de metas. A CPTrans tem o dever, sob pena de sanções de ordem civil e penal, porque é uma obrigação de fazer, que vai recair sobre o seu gestor executivo, apresentar relatórios com a mesma capacidade, enfrentando os mesmos itens. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, reconheceu em entrevista à TV Correio da Manhã que a passagem é muito cara, mas que o órgão vai seguir fiscalizando a empresa. Por determinação do Dr. Jorge, a gente vai continuar monitorando esse reajuste tarifário que coloca a Turp também no patamar de R$ 5,90 a partir do dia 11, mas lembrando, a gente precisa fazer com que as reuniões aconteçam, que os serviços continuem melhorando, ainda que a gente saiba que ele não está bom, a gente precisa garantir o mais ascendente de melhora até ele apresentar uma resposta que atenda a população. Apesar do aumento da tarifa, Luciano Moreira ressaltou as frequentes falhas mecânicas nos ônibus da Turp, inclusive a que foi registrada horas antes da audiência, na altura da Ponte de Correias. Difícil seria se não tivesse quebra no ônibus hoje, né? Afinal de contas tem quebra todo dia, Jonathan. A gente sabe que tem ali aproximadamente 2,5 viagens não realizadas por falha mecânica. A gente sabe que tem aí 9 viagens por supressão mesmo, em função de motivos mais variados. Um entre os pontos debatidos durante a sessão foi a falha na formação de novos profissionais para atuarem como motoristas. No entanto, de acordo com o assessor de operações e trânsito da CPTrans, as empresas têm tentado convênios para a formação de novos condutores. Ainda sobre a dificuldade em encontrar motoristas, segundo a superintendente do Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, Carla Rivetti, o problema se reflete não só no município, mas em todo o Brasil. É um problema que afeta o setor de transporte coletivo no Brasil. Com a ampliação da procura pelos meios individuais por aplicativo, muita gente achou mais atraente sair do sistema de transporte coletivo e migrar para os meios de transporte individual e se tornar um profissional autônomo. No entanto, o Sindicato das Empresas afirma que tem pensado e traçado estratégias para corrigir essa questão. O CETRANSPETRO, junto com as empresas, está pensando uma série de programas para tentar resolver essa condição. Durante a audiência, o diretor-presidente da CPTrans informou que a Turp apresentou ao longo dos últimos meses melhora significativa e constante. Segundo ele, o índice de cumprimento de viagens saltou de aproximadamente 85%, registrado no fim do ano passado, para cerca de 92% na última quinzena. No entanto, de acordo com a vereadora Júlia Casamasso, a Turp não cumpriu os requisitos para que o aumento acontecesse. Ela cumpriu parcialmente 3 dos requisitos, sendo que os outros 2 que não foram cumpridos tiveram uma piora significativa, como é o caso da oferta de viagens. Então a gente teve uma piora que foi do número lá de 4 para 11 viagens não realizadas. Além dos problemas de formação de motorista, ainda há toda a questão dos cobradores. Isso porque a Lei Municipal 7.243 de 2014 proíbe que as empresas exijam que os motoristas exerçam função acumulada com a de cobrador. Sem contar que não cumpre a lei para garantia dos cobradores trabalhando junto com os motoristas, então eles alegam que precisa aumentar o valor porque não tem motorista suficiente, mas eles têm recorrente atraso de pagamento de salário, eles não pagam vale transporte, não pagam vale alimentação. No fim da audiência, ficou autorizado o aumento da passagem dos coletivos da Turp Transportes. O valor, que era de R$ 5,60, a partir de 11 de novembro, passa a ser de R$ 5,90. Com isso, todas as empresas passarão a cobrar o mesmo valor de tarifa em Petrópolis. Gente, agora dando prosseguimento ao nosso programa, no próximo sábado, a Prefeitura de Petrópolis promove a 5ª etapa da vacinação antirrábica de cães e gatos aqui em Petrópolis. Serão 19 pontos de vacinação em locais estratégicos das comunidades.
Desta vez, as equipes de vacinação vão estar nas regiões do Centro, Estrada da Saudade, Cascatinha, Boa Vista, Itamaraty, Alcobacinha, Bela Vista, Bairro Esperança, Provisória, Morém, Caxambu e Alto da Serra. A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e, além dos animais, ajuda a manter toda a população protegida. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde já vacinou 26.143 animais no município, com 64,2% do público-alvo vacinado, um número superior ao total do ano passado, quando houve uma cobertura de apenas 58%. Os tutores devem levar os cães com coleira e guia. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte. Uma lei estadual determina que a circulação de animais ferozes só é permitida se conduzidos por maiores de 18 anos, com uso de guias e focinheiras apropriados para o tipo de raça de cada animal. Quem não cumprir o que determina a lei pode ser multado. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda que pode levar à morte. A vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que, consequentemente, previne também a raiva humana. E no mesmo dia dessa campanha que vai acontecer aqui na cidade, essa quinta etapa da campanha, o Hospital do Olho de Petrópolis vai realizar também no sábado uma campanha de prevenção ao glaucoma, oferecendo avaliação oftalmológica gratuita à população. Essa ação acontece das 9 até as 3 horas da tarde na Avenida Ipiranga, número 326, no centro de Petrópolis, e conta com o apoio do Lions Club, da Secretaria Municipal de Saúde e também do Hospital de Olhos Dr. Tanuri. Nós estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, inclusive, que vai contar mais para a gente sobre essa ação. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais para a gente sobre essa ação de prevenção ao glaucoma. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha aí no Correio Debate. Bom, o objetivo dessa iniciativa, né, é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do glaucoma e facilitar o acesso ao acompanhamento médico e também oferecer a avaliação gratuita oftalmológica à comunidade, bem como você falou anteriormente. Bom, é importante destacar, Hugo, que o glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. E o que chama a atenção é que o glaucoma ele se desenvolve no olho, no corpo, de maneira silenciosa, o que dificulta a descoberta do glaucoma. E ele, quando é descoberto, ele só é encontrado em estágios avançados, né? Enfim, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, mais de 1 milhão de brasileiros convivem com essa doença. Cerca de 70% ainda não sabem que tem um glaucoma no olho. Bom, entre 2019 e 2023, aproximadamente 85 mil pessoas precisaram passar por cirurgia para tratar o problema. E esses números reforçam ainda mais a necessidade de prevenção. E, Hugo, uma informação sobre o glaucoma é que na apresentação do quadrimestre da saúde da Prefeitura de Petrópolis na Câmara dos Vereadores, o secretário de Saúde, Luiz Kruzig, destacou a importância, que na verdade destacou não, ressaltou que a Prefeitura realizou uma parceria com a Unifase que aumentou o número de diagnóstico de glaucoma no mês de maio aqui no município de Petrópolis. Então, assim, é mais uma ação aí da Prefeitura de Petrópolis no diagnóstico precoce do glaucoma. Então, só para relembrar, né, no sábado, dia 8, a ação vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde no Hospital do Olho, em Petrópolis, que fica localizado na Avenida Ipiranga, aqui no centro do município serrano. Volto com você no estúdio. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. Realmente é um momento muito importante, é uma ação muito importante da Prefeitura e de todos os envolvidos, porque, como você mesmo disse, o glaucoma é um dos principais causadores da cegueira irreversível. Então, quanto mais for feito esse trabalho preventivo, melhor é para a população, é melhor para a prevenção de casos graves dessa condição que é tão complicada. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate de hoje. E olha só, gente, agora trocando de assunto, nós vamos falar de um tópico cultural, porque a Prefeitura de Petrópolis deu início nesta semana às atividades de celebração em homenagem ao bicentenário de Dom Pedro II. A programação, voltada aos profissionais da rede municipal de ensino, começou no Centro de Cultura Raul de Leone e tem o objetivo de valorizar a contribuição do imperador para a cultura e também para a educação.
Durante o evento, foi possível acompanhar contação de histórias, palestra com o diretor do Museu Imperial e a abertura de uma exposição com trabalhos de alunos da educação infantil da rede municipal. A mostra pode ser visitada até o dia 13 de novembro, no Centro de Cultura Raul de Leone. As celebrações continuam no dia 11, no Museu Imperial, com novas atividades de contação de histórias e visitas guiadas nos turnos da manhã e da tarde. Segundo a Secretaria de Educação, a proposta é fortalecer o vínculo dos alunos com a história de Petrópolis e reforçar o papel da educação na preservação da memória da cidade. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estudar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, para poder finalizar essa parte de Petrópolis do Correio Petropolitano Debate de hoje, um balanço do governo federal mostrou que a cidade imperial e Teresópolis foram alvos de 23 operações de fiscalização ambiental neste ano. As ações realizadas pelo IBAMA e pelo ICMBio resultaram em 44 autos de infração e multas que somam cerca de R$ 8.600.000. Os dados mostram que, juntas, as 2 maiores cidades da região serrana registraram mais de 2 operações por mês até o fim de setembro no combate a crimes ambientais. Em Teresópolis, de janeiro a setembro, foram realizadas 4 fiscalizações e 4 infrações foram registradas, com multas que totalizam R$ 185.000. Já nas operações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foram 8 ações de fiscalização em unidades de conservação federais, com 18 infrações e multas que alcançaram mais de R$ 5 milhões. Em Petrópolis, no mesmo período, o ICMBio realizou 10 fiscalizações, constatou 21 infrações, além de aplicar mais de R$ 3 milhões em multas. Além disso, em uma área sob fiscalização do IBAMA, uma única infração resultou em multa de mais de R$ 500.000. Um dos destaques das operações em Petrópolis foi a grande apreensão de aves silvestres contrabandeadas dentro da área de proteção ambiental da região serrana. Além disso, mais de 6.000 pássaros foram resgatados neste ano em ações que contaram com o apoio das polícias federal, rodoviária e civil. Segundo o ICMBio, as operações têm como objetivo acabar com quadrilhas especializadas nesse tipo de crime e reforçar a proteção das áreas ambientais da Serra. E num outro assunto que também envolve meio ambiente, mas agora numa ótica diferente, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, participou de um evento pré-COP30, no qual foram debatidos temas que envolvem as mudanças climáticas. Ele postou um vídeo nas redes sociais e nós vamos acompanhar agora. Estamos aqui hoje no MAN, no Rio de Janeiro, acompanhado de diversos prefeitos do Brasil e do mundo, no evento da pré-COP30, onde nós fomos convidados pela Feira Nacional dos Prefeitos a participar de uma mesa onde será discutida as mudanças climáticas em todo o mundo, em especial no nosso Brasil. Petrópolis é referência no tema. Então, está aqui participando, contribuindo, dialogando para que a gente possa ter novas ideias, novas tecnologias, para contribuir para que a gente possa salvar vidas nesse contexto de mudanças climáticas. Então, o município de Petrópolis sendo representado aqui no evento, esse evento maravilhoso, onde envolve muita política pública para todo mundo. E falando em mudanças climáticas, vamos agora para a nossa previsão do tempo. É isso mesmo, gente. Hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana e, é claro, queremos saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Então, estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai contar pra gente quais são as tendências climáticas e também meteorológicas. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, olha, eu adianto que amanhã o dia estará um pouco mais frio do que hoje aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus Celsius na quinta-feira. A previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia também estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus Celsius. A previsão para amanhã é de dia chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. Já em Paraíba do Sul,
A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens também. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Para finalizar nossa previsão, em 3 Rios as temperaturas caem também amanhã, com variação entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus, em um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite ainda com muitas nuvens. A gente pode dizer que até você falar que as temperaturas vão cair um pouco amanhã, foi até generosa, foi até se conteve, porque, de acordo com o aplicativo The Weather, nesse momento aqui em Petrópolis, por volta de meio-dia e meia, a gente está com as temperaturas na casa dos 28 graus. E amanhã uma máxima de 20, a gente pode reparar uma diferença grande nas temperaturas e realmente não tem como não sentir. O sistema imunológico sofre um pouquinho nesse momento com essas temperaturas variando tanto em um espaço tão curto de tempo. Mas, pelo menos agora a gente já está preparado, já sabe que na hora de dormir tem que botar aquela cobertinha a mais, ou já usando ela, ou do lado, para não passar frio durante a madrugada, porque realmente é uma queda considerável que vai ser registrada aqui em Petrópolis e também nas outras cidades da nossa região de cobertura. Mariana, muito obrigada pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo aqui para quinta-feira. E olha só, gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última semana a decisão de manter a bandeira vermelha patamar 1 nas contas de luz do mês de novembro. Com isso, o consumidor vai continuar pagando taxa extra em razão das condições desfavoráveis para a geração de energia. Segundo a Enel, o valor adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. O principal motivo é o baixo volume das chuvas, que reduziu o nível dos reservatórios nas hidrelétricas. Por esse motivo, para garantir o fornecimento de energia, é necessário acionar as usinas termoelétricas, que têm um custo mais elevado. Ou seja, é necessário manter a bandeira vermelha patamar 1, o que reflete diretamente na conta do consumidor, que fica mais cara. A Enel explica que, apesar do avanço das fontes renováveis, como a solar, a geração ainda é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. Por isso, o acionamento das termoelétricas continua sendo essencial para atender a demanda. Mesmo assim, os consumidores reclamam do aumento na conta e buscam maneiras de reduzir o consumo e aliviar os gastos. Eu não gosto de ligar a máquina junto com o chuveiro, junto com a airfry. Eu costumo ligar separado para poder tentar economizar. Tentar usar menos aparelho doméstico, evitar de deixar a luz acesa. E até a gente restringe o uso de muita coisa em função disso. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo da produção de energia. Quando a bandeira é verde, não há cobrança extra. Já as bandeiras amarela e vermelha sofrem acréscimos a cada 100 kWh consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica reforça ainda a importância da vigilância quanto ao uso responsável de energia elétrica, que evita desperdícios e contribui com a sustentabilidade do setor elétrico. E olha só, gente, agora mudando de assunto, nós vamos falar de saúde, porque estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Inclusive, nós temos dados atualizados que são a gente pode dizer que eles são, apesar de ter uma elevação nos dados, eles são até que bons. O fato, vocês vão entender assistindo a matéria, mas vocês vão entender o porquê que essa elevação é positiva aqui no Brasil, porque o número de atendimentos entre homens com até 49 anos para tratar de câncer de próstata aumentou 32% no Brasil entre 2020 e 2024. Foram realizadas cerca de 2.500 assistências em 2020 e mais de 3.000 em 2024, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O câncer de próstata preocupa principalmente homens com 65 anos, porém os mais jovens com menos de 49 anos também sofrem com o problema. Entre os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a maioria dos procedimentos correspondeu a quimioterapia, cirurgias oncológicas e radioterapia. Segundo especialistas do ramo de urologia, o aumento do número de tratamentos está relacionado à procura por atendimentos e não necessariamente ao crescimento da quantidade de casos. Associado a isso,
está a ampliação da rede de assistência de saúde pelo país e também da conscientização sobre a doença. Esse aumento na procura é extremamente positivo, tendo em vista que, quando diagnosticada precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Nas fases iniciais, o câncer de próstata é assintomático, mas em estágios mais avançados, a doença pode causar dificuldade e necessidade de urinar muitas vezes ao dia, jato de urina fraco, presença de sangue na urina ou no sêmen, podendo causar também dores na pelve, quadris e nas costas. A comunidade médica aponta que é necessário que os homens façam acompanhamento anualmente a partir dos 40 anos de idade para aqueles com casos do problema na família e de 50 anos de idade para a população geral. Gente, então como vocês puderam acompanhar na matéria, esse aumento que foi registrado não está necessariamente ligado ao aumento no número de casos, mas sim um aumento na conscientização da população, mais pessoas procurando atendimento, e tópico que é muito importante, porque como vocês também acompanharam na matéria, cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são tratáveis no caso da pessoa procurar esse diagnóstico e fazer um diagnóstico precoce da doença. E agora sim, nós vamos encerrar nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje, porque temos agora a nossa entrevista ao vivo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Toda serena. O Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente sobre um evento que vai ser realizado na UCP e é bem interessante. Boa tarde, Linda, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Um prazer te receber aqui mais uma vez no programa. Normalmente nós conversamos mais focando nos encontros e eventos do Leia Mulheres. Hoje também está relacionado com leitura, mas não é aquele foco total no Leia Mulheres, não é verdade? Exatamente, Hugo. Então, para a gente começar, você já viu aqui algumas vezes, mas só para não perder o costume, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Eu sou Linda Feitosa, né? Trabalho na área de estética, mas assim, tenho uma formação em filosofia, mas hoje eu tenho um grupo de leitura, né, que eu, junto com a outra amiga, com a Drica, a gente faz a coordenação. E aí eu tenho assim essa paixão desde sempre pela literatura, pelos movimentos literários, por todos esses assuntos que são envolventes pela literatura, inclusive literatura de mulheres. Então, esse é um movimento que tem acontecido bastante e que tem me trazido bastante aqui. É verdade, inclusive a gente sempre destaca, né, o Leia Mulheres já completou, o Leia Mulheres Petrópolis já completou 9 anos, então é algo que já vem de bastante tempo e vem se, a gente vai dizer, ele vai ficando cada vez mais baseado aqui na cidade, cada vez mais instaurado aqui mesmo, fica aqui certinho. E uma vitória, né? Eu acho que tanto para a cidade quanto para a própria leitura em si, para a literatura, para as mulheres, abrange muitas coisas, né? Quando a gente fala de um grupo de leitura em tempos atuais, então assim, são muitas variáveis que são favorecidas, inclusive os livros físicos, as bibliotecas, os locais que estão ali falando de leitura, o nosso piquenique literário que nós tivemos, a livraria, muita coisa entra nesse balanço positivamente, porque é um estímulo visual, um estímulo cognitivo, né, que a literatura proporciona. Então, isso é muito legal. Fora o contexto também de amizade que acaba acontecendo, né, dessa coisa de grupo. Hoje, inclusive, os clubes de leitura são um dos movimentos que mais fomentam a literatura. É muito importante fomentar a literatura, fomentar essa cultura que faz tanto parte da nossa história, mas acaba que nessa correria do mundo atual, muitas das vezes as pessoas não dão tanta prioridade. Exatamente. E infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que a gente precisa lidar com ela, porque não adianta fazer de conta que ela não existe, ela existe. E para que a gente adentre, para que estejamos assim envolvidas, a gente precisa realmente fazer seleções e precisamos estar ali, dedicando um pouco de tempo, porque é importante, é fundamental, é necessário a leitura. Sem a menor dúvida, inclusive a gente destaca, né, que hoje, primeira quarta-feira do mês, inclusive é dia de encontro do Leia Mulheres. Hoje temos encontro, Bell Hooks,
né? Vamos ler tudo sobre o amor. Então, a Bell Hooks é uma escritora que já, por si só, já é bastante conhecida, mas nunca é demais falarmos sobre. É verdade. Mas agora a gente já falou um pouquinho sobre Leia Mulheres, que a gente está sempre comentando sobre, só que hoje não é o nosso principal foco, porque vamos falar justamente sobre esse evento. Eu queria que você explicasse pra gente o que vai ser ele. Então, esse evento que se chama, né, Literatura de Segunda, Casas, Corpos e Memória, vai ser uma oficina que nós vamos, junto com a UCP e com a professora Denise Salles, que ela está no grupo do mestrado, a gente vai promover esse evento em conjunto com Leia. Mas surgiu assim, eu participo, né, de uma pesquisa em literatura, feminicídio e direitos humanos, com a professora Denise, ela que coordena esse projeto na UCP, no mestrado em Direito. Então, os alunos, né, que são dos cursos de Direito, Filosofia e Letras, participam dessa oficina, dessa pesquisa. E essa pesquisa são lidas obras literárias escritas por mulheres latino-americanas com a temática da violência de gênero. E a gente conversando sobre como eu participo, né, dessa pesquisa junto com ela, a gente pensou, então vamos entender o Leia Mulheres, fazer uma atividade que contemple o Leia Mulheres. O Leia Mulheres não está direcionado como a pesquisa à literatura, né, das escritoras latino-americanas, e nem só a questão da temática de gênero, da violência de gênero, porque a gente lê mulheres do mundo inteiro, e também as nossas temáticas de livros são variáveis, mas a gente pensou em fazer alguma questão nesse viés para que a gente contemple essas duas perspectivas, porque tem uma coisa que é necessário, é fundamental que a gente saiba, né, e que a literatura proporciona, porque quando a gente tem a literatura trazendo para a gente, ela traz para a gente essa questão da gente fazer um debate humanizado sobre a questão dos direitos humanos e da violência do direito, né, dessa violência que tem acontecido, retirando o direito das mulheres aqui na América Latina. Então, a gente está com essa perspectiva e a literatura proporciona muito a gente humanizar literalmente esse debate. Então, por isso que ela é tão em voga e é tão necessária que seja feita, né? E eu trouxe aqui esse livro, por exemplo, são muitos livros, porque na pesquisa a gente trabalha com artigos, com estatística e tudo mais, mas aqui tem 2 livros que eu trouxe da mesma escritora, que é da Cristina Rivera Garça, que a gente estamos trabalhando na pesquisa, O Invencível Verão de Liliana. E assim, quem não conhece essa escritora precisa conhecer, porque tem uma linguagem maravilhosa. Esse livro é de uma profundidade e sensibilidade que é necessário que entendemos. Ela vai contar aqui sobre o feminicídio da sua irmã, que aconteceu numa cidade do México, e aí Juarez, mais ou menos essa a dicção. Mas é tão interessante porque até para a gente ver a importância da literatura. Quando ela comenta sobre esse caso, aqui a gente tem, tanto pela questão do conteúdo quanto da forma, em que o livro tem a capacidade de dizer tanto para a gente e fazer a gente repensar, inclusive como mulheres e como homens também. Né? Porque a violência se dá a partir do homem, a partir do poder que o homem exerce sobre a mulher, mas a gente vai lá atrás. O que fomenta esse poder? Né? Porque o homem tem esse poder? Que cultura? Quem favorece essa diferença entre gênero? Então, é um livro fantástico. Esse é o outro da mesma autora, que a gente está seguindo, mas esses são só um dos livros da nossa pesquisa. E agora, em relação a essa oficina que vamos apresentar na UCP, esses são os 2 livros que nós vamos ler. Né? Na realidade, Os Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, a gente vai ler só o primeiro conto, só o conto, que tem o mesmo título, que se chama Olhos d'Água, que é da Conceição Evaristo, que é aqui a nossa brasileira maravilhosa, de Minas Gerais, também super conhecida. Nós já lemos, inclusive, essa obra no Leia Mulheres, eu acho que em 2017, logo no comecinho do Leia, que o Leia surgiu em 2016. E aqui nós temos a Sandra Cisneiro, que é a outra escritora que nós vamos ler nesse grupo, nessa oficina, na UCP, e é um aberto, é um evento que é para o público mais direcionado para os alunos da UCP, né, os alunos de Direito e da Filosofia e de Letras, mas é aberto ao público também. Por isso que a gente está vindo aqui até fazer essa explanação a respeito dessa oficina, porque as pessoas também podem se inscrever. Qualquer dúvida pode mandar no Instagram do Leia, que eu respondo lá, e para poder acessar, para poder a gente falar sobre. São temas tão importantes, tão delicados, que precisam ser comentados, precisam ser... A sociedade tem que conhecer cada vez mais sobre esses assuntos para entender o que não repetir,
para entender a real situação do mundo, porque, como você mesmo disse, os livros da pesquisa são livros feitos por autores por uma autora que é daqui de fora do país, mas que são exemplos que muitas das vezes podem ser não, com certeza foram repetidos em situações parecidas aqui no Brasil mesmo. Infelizmente, claro, porque aí quando a gente está falando nessa questão da violência de gênero, na questão sobre a violência contra a mulher, e principalmente nessa cidade especificamente que é estudada, o que ocorre? A gente tem todo esse contexto ao nosso redor. Então, assim, infelizmente, o que é muito debatido também é porque é uma questão que é de uma violência contra as mulheres, de certa forma, institucionalizada. Isso é o que é mais complicado. E tem essa questão, se a gente não comenta, se a gente não fala, se a gente não lê, se a gente não conhece, a gente não se acha parte, e nós somos parte. Nós somos parte de tudo isso, porque uma vez que se você não conhece, você deixa que outras pessoas ajam em relação ao seu conhecimento. E se você conhece, e se você não se posiciona, você de certa forma corrobora, ou você de certa forma negligencia essa situação que é tão importante para todos, porque é uma questão de humanidade. Está acontecendo com as mulheres. Mas eu acho que mãe nenhuma gostaria de um filho que fosse machista, que fosse violento com mulher nenhuma. Mas existe uma cultura que proporciona como se isso fosse naturalizado e, infelizmente, é institucionalizado também. Então, assim, a gente precisa conhecer, é necessário. E a literatura, ela traz... Esse livro também é uma graça de escrita, e a literatura proporciona que a gente vá compreendendo isso e se percebendo de coisas que a gente nem imaginaria que às vezes está na gente, né? Aí é de um contexto até psicanalítico, tão ali no subjetivo, que a gente às vezes não conhece. E você encontra na literatura, você diz, caramba, eu não sabia. Muitas mulheres se descobrem que viveram violência, situações de violência através da literatura. Porque quando ela reconhece que aquilo que ela viveu não é algo normal. É algo que foi dito como normal, porque tem toda uma estrutura de poder e de cultura dizendo que é normal, mas que não é normal. E se a gente não conhece, como é que a gente vai fazer um questionamento? Como é que a gente vai se colocar? Como é que a gente vai, pelo menos, fazer a crítica, né? É realmente um ponto importantíssimo, porque o conhecimento é a chave para o nosso mundo. A gente tem que entender as coisas, entender o que é bom, entender o que é complicado, entender o que é ruim, porque só você entendendo você vai conseguir realmente identificar as situações, vai conseguir tratar as situações e, é claro, solucionar elas. É um trabalho muito complicado, um trabalho muito difícil, porém, todo mundo precisa fazer isso, é um trabalho conjunto. Todo mundo precisa agir para que a sociedade possa melhorar e terminar com esses problemas, né, que estão na nossa sociedade desde sempre e são completamente absurdos. E é aquela questão que agora eu não lembro quem foi o escritor que falou, né? Mas assim, a literatura, ela deve ser colocada na sociedade como uma questão tão fundamental para as pessoas, como a gente ter direito à saúde, a direito à alimentação, a direito à moradia, a direito à literatura. Porque o que ocorre é necessário esse conhecimento. Por exemplo, nessa nossa oficina que nós vamos oferecer, né, literatura de segunda, casas, corpos e memórias, você vê, a gente tem toda uma subjetividade quando a gente fala em literatura de segunda, porque aí a gente já leu lá atrás também no Leia, muito no comecinho, uma escritora chamada, acho que é Bushi Mishita, o nome é um pouquinho diferente, mas ela tem, quando ela fala cidadã de segunda classe, que ela vai contar toda uma história da migração dela da África para agora para a Inglaterra. Então, a gente tem essa colocação. Então, o título da nossa oficina já tem uma subjetividade para a gente pensar, porque literatura de segunda, você pode ser a literatura na segunda, porque dia 10 é uma segunda, mas a gente pode daí experimentar muitas coisas que são subjetivas do que está sendo dito, como também no próprio título. Quando a gente fala casas, corpos e memória, a gente também está colocando todo um contexto que se diz, se coloca, né, dentro da... A gente precisa de casa para ocupar os corpos, a gente precisa de memória para ocupar... Esse corpo precisa de uma memória que precisa ser ocupada, então a gente está falando de espaços que precisam, que são necessários. Então, tem muita subjetividade, que é bem bacana. Perfeito, realmente tem muita coisa, tem muita subjetividade, tem muitas interpretações para esse título. Mas agora você até citou e a gente já tá acabando o nosso tempo, então a gente já tem que partir para essa parte. Você já falou que vai acontecer na segunda, dia 10. Isso. Queria que você desse mais detalhes sobre quando e onde vai acontecer. Então, aí será na UCP, que é a Universidade Católica aqui, né, pertinho.
tá aqui, principalmente nesse campus aqui da Benjamin, aqui, ou no início, acho que é início, final da avenida, não sei, mas não é a UCP do Relógio das Flores, é essa UCP aqui, esse outro campus, que é belíssimo, então será lá, no campus da UCP, vai ser das 17 às 19 horas, então finalzinho de tarde, e para maiores informações pode me conectar através do Leia Mulheres, ou então pelo próprio site da UCP, que também está lá no site, né, essa oficina, o horário, o local, mas é isso, esse encontro e as pessoas está aberta, né, porque é uma forma também da própria faculdade conectar, fazer a conexão entre a universidade e a população. Então, essas oficinas, elas acontecem inclusive para isso, trazer a comunidade, trazer as pessoas para, junto com a universidade, conhecer, estar naquele ambiente e participar também de algumas atividades, inclusive com os alunos também. Perfeito. Inclusive, a gente destaca mais uma vez que o evento é voltado para os alunos da universidade, porém também é aberto para o público. Inclusive, pedi para a produção colocar aqui na nossa barrinha, porque tem um link para fazer a inscrição. E é muito importante que todas as pessoas que queiram participar façam esse link para o momento da inscrição, que é muito importante para poder participar. Exatamente. Então, Linda, a gente infelizmente poderia, na verdade, felizmente poderia continuar conversando, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Mas é sempre um prazer te receber aqui no programa. O prazer é meu, agradeço imensamente em nome do Leia Mulheres, em nome agora dessa oficina e de todas as pessoas que participam desse movimento e de vocês que estão abertos aqui para falarmos de literatura, de leitura de mulheres e dessa conjectura social. Perfeito, Linda. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Show de bola. Eu falei muita coisa aqui, depois eu falei, gente, falei isso errado, porque eu comi os S, comi o plural, comi... Não, eu já começo a entrar em desespero no meio da entrevista. Eu tenho que melhorar isso, porque eu fico tão empolgada em falar as coisas que... Falta de comunicação mesmo. Tomara, vou ver, porque aí eu quero... A TV do Correio da Manhã. Show de bola. Aqui, meu querido. Eu fico nervoso.